Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento e eu quero convidar você a pensarmos nesse texto do Salmo 46, um salmo maravilhoso, um salmo que nos fala em circunstâncias difíceis. Como os salmos do segundo saltério sempre estão apontando desafios, lutas e como enfrentá-los e como olhar para eles na perspectiva de Deus. Então o Salmo 46, ele nos dá esta orientação. E o tema da meditação nesse momento é uma poderosa fortaleza, a experiência cristã do apoio divino em tempos de angústia. Leamos o Salmo. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero que nós pensemos em três imagens. A imagem de quem Deus é. Segunda imagem, a imagem da cidade. E terceiro, a imagem do fim, de como as coisas ficam depois da ação de Deus. Em primeiro lugar, então, olhemos para os primeiros versículos de 1 a 4, quando o salmista descreve a Deus como um refúgio, como uma fortaleza diante de situações de catástrofes da natureza. O tema desse ponto é: Deus pode ser confiável quando o mundo inteiro enlouquece. Se nós olharmos, o salmista nos coloca uma cena parecida com o Éden, uma cena parecida com a criação, na verdade, lá no Gênesis, só que ao inverso. Em primeiro momento, Deus lá no Gênesis está criando, colocando ordem no caos. Apareça a porção seca, apareça o firmamento, só que aqui ele está falando, o salmista, de algo contrário. Ele está dizendo que os montes se abalam no seio dos nos mares, nos rios, né? A catástrofe natural é grande. Mas, quando nós olhamos para Deus, qual é a imagem de Deus que o salmista nos apresenta? De um Deus que é fortaleza, de um Deus que é refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Refúgio, a gente pode pensar numa fortaleza de pedras bem grande, murada, mas mais do que isso, a ideia do salmista é que nós tenhamos um lugar de segurança. E ele vai além. Ele não diz que Deus está providenciando este lugar de segurança. Ele está dizendo para nós que Deus é este lugar de segurança. Esse lugar pontual, esse lugar garantido onde nós estamos muito bem protegidos. Então, quando nós estamos com Deus, quando Deus está conosco, nós estamos seguros. Seguros por quê? Porque Ele nos guarda, seguro porque Ele nos esconde à sombra das suas asas, seguros porque aquilo que Ele prometeu ao nosso respeito, Ele fará cumprir porque Ele é o nosso guarda, seguros porque Ele é o nosso amparo. Mas Ele também é a nossa fortaleza, fortaleza no sentido de força, no sentido de aquele que nos capacita para viver no meio das catástrofes, no meio das crises, no meio das pandemias e epidemias. Deus nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem, nos dá esperança, nos dá direção, nos dá a graça
de termos a paz que excede todo o entendimento. Paulo fala sobre isso, que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações. Essa paz, ela não é ausência de conflito, de perigo, de circunstâncias diversas. Pelo contrário, é a certeza da presença permanente de Deus. E Ele é uma ajuda muito segura, uma ajuda muito presente. A ideia aqui é aquela que a ajuda não veio depois, não veio antes, veio no momento certo, no tempo caótico, no tempo da grande necessidade. Deus não tarda, Deus não se adianta, Deus é presente e pontual. A segunda imagem, então, é a imagem da cidade. Ele fala que há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se nós olharmos nesses versículos de 4 a 7, mais ou menos, nós vamos encontrar uma ideia de um lugar que está amparado, seguro, protegido, pacífico, porque Deus está no meio dele. Então, quando estamos cercados por nossos inimigos, estamos tão seguros como se estivéssemos ao redor do trono celestial. Esta é uma imagem do rio que brota do trono de Deus. Esta é uma imagem que tanto os profetas quanto o autor de Apocalipse vai tomar para dizer que no lugar onde o reino de Deus estiver implantado integralmente, ali haverá segurança, ali haverá paz. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Nesta imagem do salmista, a gente percebe que a rebelião está ao redor. As nações estão bramindo, os reinos estão se abalando, há um caos, não se sabe direito o que fazer, se toma decisão com intenções secundárias. No entanto, o objetivo de Deus é único. Deus tem um plano que Ele traçou desde a eternidade, Deus tem um propósito que Ele estabeleceu desde os tempos eternos e Ele está trabalhando exatamente nesse momento para que esse plano se cumpra. E Ele faz isso em nosso favor, cuidando de nós, porque uma cidade vazia não tem sentido. Uma cidade onde não há pessoas, né? No nosso caso, nós temos visto as ruas vazias, mas a cidade está cheia, todo mundo está na sua casa. Em casa há segurança. Pois bem, a ideia desta segurança é a segurança que Deus nos passa com a sua presença. A cidade de Deus é o lugar da segurança. Qual é a cidade de Deus? A Nova Jerusalém. Nós vivemos a Nova Jerusalém espiritualmente porque nós vivemos sob o governo de Deus. Ele reina em nossos corações. Ele reina no lugar onde nós consagramos a Ele. Ou seja, quando nós dedicamos a nossa família, quando nós dedicamos os nossos negócios, o Senhor reina através das nossas vidas. E aí, a paz de Deus que excede todo o entendimento também está ali. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que tem é ter Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é aquele que governa todos os exércitos, os seus exércitos celestiais, né? Ele é aquele que vai à frente das nossas batalhas. É aquele que destrói todo o intento do inimigo. E é aquele que constrói toda a sua vontade pela sua palavra poderosa. Mas Ele também é o Deus de Jacó, é o Deus da aliança, o Deus que prometeu, o Deus que estabeleceu e o Deus que zela para cumprir a palavra. Quando Ele fala com o profeta Jeremias, Ele diz: Jeremias, o que é que você está vendo? E Jeremias diz: eu vejo uma amendoeira. E ele diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus cuida de nós, Deus é o Senhor dos Exércitos e é aquele que tem um lugar seguro para nós. Então, descansa no Senhor, confia nele. E por fim, eu quero te chamar a pensar nos últimos versículos. Na verdade, ele fala que o Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Mas mais do que isso, ele diz: quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. Irmãos meus queridos, aqui tem uma imagem muito importante que eu queria que você prestasse atenção, que é a imagem do futuro. Há um dia em que Deus fará cessar todas as guerras, Ele fará cessar todo o mal no mundo.
E a Bíblia fala que nesse período não haverá mais fome, não haverá mais morte, não haverá mais guerra, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Esse tempo está reservado para nós num futuro. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: para que esse futuro chegue, Deus estabelecerá os seus juízos. Deus tem estabelecido o seu juízo em toda a terra. Nós vemos lá no Éden, Deus estabelecendo o seu juízo sobre Adão. Nós vemos no dilúvio, Deus estabelecendo o seu juízo sobre o tempo de Noé. Nós vemos Deus estabelecendo o seu juízo nas histórias de Israel. Um amigo meu, um pastor que foi um orientador um tempo da minha vida, ele dizia que essas são sacudidelas de Deus. Deus sacode a história, sacode o mundo, para que o mundo entre no eixo que Ele estabeleceu. Alguns de nós não gostam muito desta ideia, mas a Bíblia está cheia desta visão. Quando Deus estabelece o seu julgamento, há consequências, e as consequências desse julgamento, elas visam a restauração do ser humano sobre a terra. A consequência do julgamento de Deus sobre o pecado de Adão visava o arrependimento da humanidade. Mas eu quero que você pense nisso porque Deus está pensando no nosso bem. Ele nos ama e Ele disciplina cada um de nós porque Ele nos ama. E Deus, Ele realiza a sua vitória nas nossas vidas porque Ele nos ama. E Ele faz isso através da sua palavra poderosa. Eu creio assim, irmãos, que Deus está agindo na história. E mesmo no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando, Deus está agindo. E é claro que no meio disso Ele está chamando, tentando atrair as pessoas para a sua palavra. Ele atrai por laços de amor, Ele atrai por situações misericordiosas, mas muitas vezes Ele deixa a natureza seguir o seu curso e através dela Ele estabelece o juízo da desobediência, para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Deixa eu trabalhar aqui uma coisa muito séria. Eu não estou dizendo que a pandemia é resultado do julgamento de Deus, é uma maldição de Deus sobre nós. Não. Eu estou dizendo que ela sim é parte da consequência da queda de Adão, da consequência do pecado. O pecado entrou no mundo e o sofrimento entrou. Mas Deus julgará o mundo e acabará com esse sofrimento e trará para mim e para você e para todos nós uma paz que excede todo o entendimento, porque será eterna. Ele estabelecerá a sua vitória final, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o sofrimento, a vitória sobre a dor. Lembre-se então que quando o campo de batalha estiver terminado, Deus estará nos trazendo um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de vida abundante. Pense nisso. Deus está agindo no curso da história. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nele nós podemos confiar. Deus abençoe a sua vida.